Sabe, quando a gente pensa no Egito Antigo, vem umas imagens muito fortes à cabeça, né? Pirâmides, faraós. Sim, e aquela imensidão de deuses com cabeças de animais. Exato. Figuras como Hathor, a deusa vaca, ou o símbolo da vida, a chave Anke, que a gente vê em todo lugar. Em todo lugar. O mais incrível é que essas imagens atravessaram milênios, tipo, quase sem mudar, 40 séculos. Como que uma visão de mundo consegue ser tão duradoura? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, assim, é que essa imagem popular, essa casca de deuses exóticos, esconde um sistema de pensamento de uma profundidade, uma sofisticação que a gente mal consegue imaginar. Ah, então não era só uma coleção de mitos. Não mesmo. Era uma verdadeira ciência do espírito. Então é essa a nossa missão hoje. A gente recebeu uma pilha de fontes, desde artigos acadêmicos bem densos até interpretações mais esotéricas, e vamos mergulhar fundo nisso. Queremos entender o sistema por trás do símbolo, sabe? É uma jornada que vai começar lá no caos primordial. Antes de tudo existir. Exato. E vai nos levar até a complexa teia de mitos que, no fundo, moldou a alma do Egito. Ok, vamos desenvendar isso. Todo mito de criação precisa de um começo, um antes de tudo. No caso do Egito, esse ponto de partida era o Num. O Num. As fontes descrevem como um oceano infinito, escuro, caótico, águas primordiais. É isso, o nada absoluto. Olha, mais do que o nada. É o tudo em estado de potencial. Potencial, como assim? Pense no Num não como um vazio, mas como uma sopa cósmica onde todas as possibilidades existem, mas nenhuma se manifestou ainda. Entendi. É um conceito filosófico muito poderoso que a gente vê em várias culturas. O ser em si, sabe? Antes de qualquer forma ou nome. A escuridão da qual toda luz vai nascer. E como a luz nasce daí? Como que algo sai desse estado de potencialidade pura? Por um ato de pura vontade. Das profundezas do Num, uma consciência desperta. Atum, o Deus Criador. Atum. Ele surge por conta própria. Ele se autogera. E o primeiro ato dele é criar um ponto de referência no meio do caos, um lugar para ser. Ele se manifesta sobre a primeira porção de terra sólida, uma colina primordial chamada Benben. Bem. É o primeiro aqui, então. A primeira ordem. É a primeira ordem no meio do infinito. E a partir desse ponto, a criação se desdobra de uma forma incrivelmente lógica, quase matemática. É o que chamamos de Eneade de Heliópolis. O grupo dos 9 deuses. Isso. Atum, que até então era uma unidade, faz algo extraordinário. Ele se divide. Ele gera o primeiro par divino. Shu. Que é o ar? Isso. O princípio do ar, do espaço seco, da luz etérea. E Nut, o princípio da umidade, da coesão. Entendi. Então, o ponto principal aqui não é só decorar os nomes Shu e Tefnut, mas sim entender o padrão, né? A unidade se dividindo para criar a dualidade. Perfeito. É a base de tudo que existe. É quase uma fórmula para a criação. Uma fórmula. O um precisa se tornar 2 para que o universo possa existir. A partir dessa polaridade fundamental, seco e úmido, expansão e contração, a complexidade do mundo pode começar a se formar. E essa genealogia cósmica continua, certo? Shu e Tefnut dão origem a Geb, o deus da terra, E Nut. a deusa do céu. E aqui as fontes contam um dos mitos mais visuais e, para mim, mais poéticos de todos. Conta pra gente? Sem dúvida. O mito diz que Geb, a terra, e Nut, o céu, nasceram num abraço tão apaixonado, tão completo, que não havia espaço nenhum entre eles. Nenhum esposo. Nenhum. O cosmos era um bloco só, estagnado. Nada podia crescer ou viver nesse abraço. E o que acontece? O pai deles, Shu, o deus do ar, precisa intervir. Ele se coloca entre os dois e, num ato de força que é doloroso, mas essencial, ele os separa. Ele o separa. Sim, ele empurra Nut para cima com os braços e pernas dela se arqueando para formar a abóbada celeste, salpicada de estrelas, e ele pressiona Geb para baixo, firmando a terra sob os pés. Nossa, que imagem poderosa. A ideia de que a vida, a nossa consciência, só pode existir nesse espaço que foi criado. Pela separação. Pela separação entre o céu e a terra.
nesse sopro de Shu. Isso é profundo, quase melancólico. É a condição da existência manifesta. A vida floresce nesse espaço intermediário, nesse fôlego. É por isso que Shu, o ar, é tão fundamental. Sem ele, não haveria mundo para habitarmos. Ok, entendi a família principal. Mas a partir daí, a lista de deuses parece explodir. Horus, Anubis, Thoth, Sekhmet, vira uma confusão. Como é que os egípcios organizavam essa aparente bagunça? Eles realmente acreditavam em centenas de deuses diferentes e rivais? Essa é a armadilha em que a gente cai quando projeta a nossa visão moderna sobre eles. A chave para desfazer esse nó está numa única palavra egípcia: Néter. Néter. E, no plural, Néteru, Exato. que a gente normalmente traduz como Deus, certo? E essa é uma tradição pobre que nos induz ao erro. Um Néter não é um deus no sentido abraâmico, ou mesmo no sentido grego de uma personalidade mortal. E então o que é? A palavra se refere a um princípio cósmico, uma força, uma função, uma qualidade divina. É muito mais próximo do conceito romano de numen, a presença divina que anima um rio, uma árvore, uma tempestade, ou uma função como a sabedoria. E o hieróglifo para Néter? As fontes mencionam que parece um machado. Isso tem algum significado? Tem um significado imenso. Algumas teorias antigas diziam que era uma bandeira de templo, mas a interpretação mais aceita hoje é que representa um machado cerimonial envolto em tecido. Um machado? Pense bem, o machado é um arquétipo universal de poder, da capacidade de cortar, de separar, de dar forma, de impor a ordem. É o símbolo perfeito para uma força divina que atua no universo. Então, os Néterum não eram um panteão de indivíduos competindo por fiéis, tipo os deuses gregos no Olimpo. De forma alguma. A ideia central, e isso é crucial, é que as diversas divindades eram múltiplos aspectos de uma única realidade divina, de um Deus único e oculto. Múltiplos aspectos. É como os 99 nomes de Deus no Islã. Cada nome revela um atributo diferente, o misericordioso, o justo, o criador, mas todos se referem à mesma entidade. Ninguém diria que Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Guadalupe são santas rivais. Claro, são facetas da mesma figura. No Egito era igual. Amon-Ra, por exemplo, une o princípio oculto, Amon, com o princípio manifesto e visível que é Ra, o Sol. Espere um pouco. Se era tudo uma expressão da mesma ideia, como a gente explica as diferentes histórias de criação que existiam no Egito? As fontes mencionam a cosmogonia de Mênfis, a de Hermópolis. Se em Heliópolis Atum se autocria, mas em Mênfis o deus Ptah cria o mundo com a palavra. Isso não é uma contradição fundamental? Como um egípcio da época conciliava isso? Excelente pergunta. Eles não viam como contradição, mas como diferentes níveis de explicação para um mesmo mistério. Níveis diferentes? A versão de Heliópolis é mais mítica, mais biológica, com deuses nascendo uns dos outros. Já em Mênfis, temos uma teologia incrivelmente abstrata e filosófica. Lá, o deus Ptah cria o universo através do poder da mente e da fala. Da mente e da fala? Ele primeiro concebe o universo em seu coração, que para os egípcios era a sede do pensamento, e depois o traz à existência ao nomear cada coisa. Uau! Então é uma criação puramente intelectual. Exatamente. Que haja luz, que haja terra. É uma teologia do verbo criador, que vai ecoar milênios depois em outras tradições. Para os egípcios, não era ou uma versão ou outra. Eram duas metáforas, duas linguagens diferentes para descrever o indescritível. Uma não anulava a outra. Elas se complementavam. Faz sentido. E essa complexidade toda desce para um nível mais humano, com os filhos de Geb e Nut. É aqui que nascem Osíris, Ísis, Sete e Néftis. E a história deles parece o centro de tudo. É o coração do drama egípcio, onde os grandes princípios cósmicos se manifestam numa narrativa de paixão, traição e redenção. Tudo bem, mas, lendo as fontes, a história soa como uma novela divina, sabe?
Uma grande briga de família, Osíris é o bom rei, Sete é o irmão invejoso que o mata, Ísis é a espola fiel. Onde está a teologia profunda nisso? Por que essa história específica era tão central para eles? Porque essa novela divina é, na verdade, uma alegoria da luta fundamental que rege todo o universo. A luta entre a ordem e o caos. Ordem e caos. Osíris não é apenas um bom rei. Ele é a personificação de Maat, o princípio cósmico da ordem, da verdade, da justiça, da harmonia. Ele representa a fertilidade do Nilo, a civilização, tudo que é estruturado e correto. E Sete, claro, é o oposto. Exatamente. Sete é a personificação de Isfet, o caos, a desordem, a força bruta e imprevisível do deserto árido, da tempestade violenta, da inveja que destrói. Entendi. Quando Sete mata Osíris e o esquarteja espalhando seus pedaços pelo Egito, ele não está apenas cometendo um assassinato. Ele está simbolicamente tentando desmembrar a própria ordem do cosmos. E é aí que entra Ísis, a grande heroína da história. Ísis é a força mágica e unificadora. Sua busca incansável pelos pedaços do marido, com a ajuda da irmã Néftis, é a tentativa de restaurar a ordem despedaçada. Ela usa seu poder, seu conhecimento, sua Ekal, para reunir o corpo. E ela não faz isso sozinha, né? Não, aqui entram outras figuras cruciais. É Anubis, o deus da mumificação, que a ajuda a embalsamar Osíris, criando a primeira múmia e estabelecendo o rito funerário que garantiria a vida após a morte. E é depois disso que ela concebe Horus, certo? Sim. Num ato de magia suprema, ela paira sobre o corpo de Osíris, o revive por tempo suficiente para conceber um filho, Horus. Uau. Ele nasce em segredo, é criado nos pântanos para se proteger de Sete e cresce para ser o herdeiro legítimo. A luta de Horus contra Sete não é só vingança. É a batalha da ordem contra o caos. É a batalha para que Maat prevaleça sobre Isfet. E quando Horus vence, ele se torna rei. Isso, ele se torna o arquétipo do faraó vivo. Todo faraó na Terra era visto como a encarnação de Horus, o mantenedor de Maat. E Osíris, o que acontece com ele? Ele não volta a reinar no mundo dos vivos. Ele se torna o rei do além-túmulo, o juiz das almas, aquele que oferece a promessa de ressurreição a todos. Ele é o ciclo da natureza, morte e renascimento. E Thoth, onde ele entra? A Thoth, o deus da sabedoria, atua como o juiz imparcial no tribunal divino e registra o veredito, garantindo que a justiça seja feita. Ele é a inteligência cósmica que observa tudo. A longevidade dessas ideias é algo impressionante. E as fontes que recebemos sugerem que elas não morreram, mas talvez tenham se escondido em lugares inesperados. Uma das conexões mais curiosas é com o tarô. Sim. Como que um baralho de cartas medieval poderia ter alguma coisa a ver com o Egito Antigo? Conexão que pertence mais à tradição esotérica do que à egiptologia acadêmica. Mas é fascinante. Qual é a teoria? A teoria é que, com o fechamento dos templos egípcios, a sabedoria contida em seus hieróglifos e mitos precisava de um novo veículo para sobreviver. Um veículo discreto que pudesse passar despercebido. E um baralho de cartas seria perfeito para isso. Um disfarce perfeito. Uma biblioteca em imagens. Uma biblioteca em imagens. Gostei. Precisamente. As fontes escrevem um arcano em particular que parece capturar a essência dessa sabedoria perdida. O arcano 2. Como a imagem? A imagem é de um homem cego caminhando diretamente para as mandíbulas abertas de um crocodilo que o espera. Ele carrega 2 sacos, um na frente e outro atrás, e o cajado dele, que deveria ser seu guia, está sendo arrastado inutilmente no chão. Que imagem